Olhe à sua volta e veja como estão separados, como eles andam afastados, como as mulheres negras andam atrás das suas patroas, segurando suas crianças. Olhe para as pessoas que tentam trabalhar e vão para a rua vender seus materiais. São quase todas como nós. Ela andava rápido, mas atenta a todos os passos. Já observou quem atende os portões dos prédios, quem guarda os carros nas ruas, quem dirige os ônibus? Olhava para mim com os olhos vivos. Sabia que as empregadas não podem usar os banheiros das patroas? Os engenheiros no Brasil cuidam de fazer um banheiro só para elas. E concluía com pesar. Aqui, negro é um cidadão de segunda classe, como nos Estados Unidos, como na Europa. Dominique falou que durante o tempo em que estava no abrigo ouviu as vozes dos imigrantes narrando as experiências dos parentes que chegaram antes e mandavam notícias. Que aos poucos suas expectativas de uma vida melhor foram sendo apagadas pela constatação de que existiam diferenças profundas entre pobres e ricos, e os pobres aqui, diferente do Haiti ou do Senegal, tinham cor. Esse é um trecho do conto que é um dos que eu mais gostei, que se chama Meu Mar, Fé, dentro dessa coletânea aqui do Itamar Vieira Júnior, chamado Doramá ou a Odisseia, que é um livro que foi publicado em 2021, ou seja, no ano passado, e é sobre ele que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Itamar Vieira Júnior, que depois de sua publicação de Torto Arado, aqui a fotinha dele, ele dispensa apresentações. É um autor brasileiro que trabalhou por muito tempo, né, como geógrafo, atuou nas regiões aí mais afastadas ali de Salvador e conseguiu coletar muitas histórias e muitas vivências, e ele vem transformando tudo isso em lindos escritos. Em Torto Arado a gente tem uma comunidade que fica ali na região da Chapada Diamantina. Eu tenho uma resenha desse livro que é sensacional. E aqui em Doramá ou a Odisseia, que são histórias, né? É uma antologia de contos. Tem contos inéditos e tem contos que ele já havia publicado de forma independente, ou seja, que foram escritos antes de Torto Arado, em um livro chamado A Oração do Carrasco. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se não me engano, metade é inédito e metade já havia sido publicado nesse outro livro, que ele ainda não era tão conhecido, então não teve assim tanta venda, né? E eu acredito que a maioria da população não teve contato com nenhum desses contos. Então, por exemplo, para mim, os 12 foram inéditos e os 12 contos são incríveis. Há sim alguns que eu prefiro e outros que, apesar de terem me tocado, de terem mexido comigo e de ter uma escrita assim impecável, eu não os considero tão bom quanto os outros. Mas, gente, é um livro assim que mesmo o conto que eu não achei tão incrível, ele é incrível, tá entendendo? É simplesmente a comparação com os outros que são sensacionais. Esse que eu li para vocês é com certeza um dos meus preferidos, mas o que dá título, né, ao livro Doramá ou a Odisseia. Doramá é o nome da protagonista, que é uma empregada doméstica, e Odisseia é aquela palavrinha, né, ali que faz referência a uma longa jornada. E aqui a gente vai ter a jornada dessa mulher trabalhadora. Quando eu li esse conto, eu não sabia, mas no finalzinho aqui tem uma nota do autor e ele explica que Doramá ou a Odisseia é um conto que faz uma breve referência a Mineirinho, da Clarice Lispector, em específico a uma entrevista, né, que é essa grande entrevista que a Clarice deu e que foi divulgada, né, após sua morte. E ele transcreveu uma frase que ela falou na entrevista e não no conto. É uma frase que ela fala durante a entrevista, em que Mineirinho vai contar a história de um homem que morreu. Ele foi acusado, né, de alguns crimes e ele morreu com 13 tiros. E aqui ela fala, né, 13 tiros, enquanto uma bala só bastava. O resto era prepotência, era vontade de matar. E é uma grande crítica esse conto dela, e em Doramá ou Odisseia a gente vai ter essa breve referência que eu achei muito bacana e também por ter a explicação aqui dele. Mas a gente começa mesmo o livro com a Floresta do Adeus. E aqui eu já percebi que seriam contos com estilo narrativo que iria me agradar, mas que não agrada a todos. Porque nós temos a mudança muito brusca de narrador, sem aviso.
Então, durante esse conto, eu confesso que na primeira mudança de narrador eu precisei voltar para ver se eu realmente estava entendendo certo. A gente vai ter uma região que está dividida por uma cerca, como se fosse uma fronteira, e um rapaz, ele decide atravessar essa fronteira e buscar melhorar de vida, estudar, trabalhar, e ele deixa a família para trás. E a família passa a ir se encontrar com esses jovens, né, nessa cerca, né, e a gente vai acompanhar a narrativa dele e a narrativa de uma prima que ele tem um sentimento, tem um carinho que ficou para trás, de uma tia também deles. Então, essa mudança ela vai acontecendo assim, de um parágrafo para o outro. E à medida que você vai lendo, é que você vai entendendo quem está narrando a história. E o Itamar, ele usou isso não só nesse conto. Então pode ser algo que realmente, né, não vai agradar a todos. Eu amei a forma como ele utilizou isso. E aqui, entre os contos, né, eu queria destacar alguns. A gente tem Alma, que ele é sensacional. É um conto que vai ser narrado por uma mulher escravizada. Então nós temos também esse ponto, né, do Itamar, que ele gosta de trazer esse Brasil que envergonha, que é um passado que ainda está muito presente. E também ele gosta de trazer minorias para ser seus pontos centrais, né, abordar essas causas sociais. E faz com que tudo que ele escreva, como ele escreve com base nesses pontos de vista, se tornem extremamente, assim, devastadores até. Então, esse Alma, ele é muito bom, mas eu acredito que um dos meus preferidos seja Farol das Almas, que é um conto extremamente curto. Ele tem aqui, e ele já acaba aqui na próxima página. Então, eu não posso nem falar muito, né? Mas tem um trechinho aqui que eu queria ler para vocês. Nesse conto, são homens que estão trabalhando, né, na construção de um farol lá na Bahia. E tem um que fala assim: tínhamos o corpo marcado pelo trabalho. Alguns de nós apresentavam cicatrizes na pele, nas costas, nas pernas, no rosto. Quase todos tinham também feridas na alma. Apenas um de nós havia feito a travessia de navio de lá para cá. Ele nada contava, quase não falava, mas tínhamos certeza de que havia enlouquecido ao ver corpos sendo atirados ao mar. Era o que os africanos diziam. E também ao perceber que não pertencia mais a lugar nenhum. Um dos homens que estava trabalhando ali, né, ele fez essa travessia de navio, então não brasileiro. E, gente, esse conto, assim, eu fiquei muito... ele me tocou bastante, a forma também como ele termina. Enfim, é um conto sensacional. Alma, que é mais extenso, mas que tem também uma narrativa que pode incomodar, porque ele é praticamente não. É uma história de tipo um parágrafo só, sabe? As frases e tudo vão sendo separadas apenas por vírgula, não tem ponto final. O ponto final chega já depois, assim, de várias páginas, tem o primeiro ponto final e aí pula um parágrafo, enfim. Mas é uma mulher que tá fugindo, né, dos seus senhores ali de escravos, e ela parece assim que ela tá cuspindo, sabe, essas palavras aqui na gente, e você vai lendo, vai ficando sufocado, porque não tem a pausa. E, gente, à medida que eu fui lendo, ele é um conto um pouco mais extenso, eu fui sendo, assim, devorada. Então, ele com certeza é um dos mais incríveis que tem aqui. A Dorama ou a Odisseia, eu não acho que seja o melhor conto para dar título ao livro, por exemplo, né? Não na minha humildíssima opinião. Manto da Apresentação também, que é o último. Aqui na nota o Itamar até explica que ele traz elementos biográficos do artista plástico Arthur Bispo do Rosário, e que ele utilizou como fonte, né, algumas dissertações, enfim. E é o mesmo estilo narrativo de Alma, né, que é esse sem ponto final, só que aqui é o conto inteiro, tá? Sem ponto final, ele é um grande parágrafo único, lotado de vírgulas. E esse foi o único que não me agradou tanto, mas é basicamente falando realmente sobre vestimenta, sobre o manto que será vestido, enfim. Vai trazer aqui alguns aspectos religiosos bem bacana. Tem conto com narrativa a partir da perspectiva de indígenas também. O Itamar sempre traz, né, um pouco dos povos originários, então aqui ele também
caprichou, ele também trouxe, inclusive com termos e tudo, achei bem rico, bem bacana. Meu Mar, que eu já falei, que foi aquele primeiro trecho que eu li, com certeza é um dos que eu mais gostei. Voltar também é muito bom, inclusive. Enfim, é um livro sensacional. Aqui a gente tem assim, eu fui colocando coraçõezinhos, onde eu fui gostando. E geralmente assim, quando eu termino um livro, às vezes eu assisto alguma resenha antes de ler, e às vezes só quando eu concluo. Nesse caso, assim que eu concluí o livro, eu fui procurar resenha, e quando eu coloquei no YouTube, a primeira que me foi sugerida foi da Isa, do Ler Antes de Morrer, que eu sou completamente apaixonada pelo canal, pelo trabalho dela, pela forma como ela se expressa, enfim. E eu fiquei extremamente surpresa, né, ao constatar que Isa não amou esse livro. Ela faz a óbvia comparação com Torturado, que todo mundo vai fazer, é inevitável, apesar de ser estilos, né, diferente. Aqui é uma antologia, lá era um romance, mas não tem como, gente, não fazer essa comparação. A diferença é que, para mim, esse livro, ele é tão bom quanto Torturado, sabe? O tanto que eu fiquei vidrada em Torturado, eu fiquei vidrada com esses contos. A diferença é que lá, por ser mais extenso, a gente consegue se apegar mais à história, aos personagens, e aqui você fica por pouquinho tempo com cada um deles, né? Mas eu fiquei muito surpresa ao perceber que, apesar de ter gostado muito e de reconhecer que são contos excelentes, ela fala, né, que não achou tão incrível quanto ela achou Torturado. Então, vou deixar, né, também, óbvio que vocês já conhecem Isa, mas eu vou deixar o canal dela, que é uma resenha também incrível. Ela é uma mulher que traz muita da parte do contexto, né, e tudo. Então, é super rico o vídeo dela. E deixo também como recomendação para quem não tem costume de ler contos, que é o meu caso, por exemplo. Dificilmente eu leio livros de contos, de poesia. O meu foco realmente é romance. Então, esse ano eu estou tentando ter essas outras experiências, né, para não ficar tão focada só em romance. Ele é curtinho, ele tá com um preço bom. Quando ele foi lançado, né, ele custava bem mais caro. E, gente, assim, muito bom, sabe? Só leiam, é incrível. O Itamar provando que ele consegue escrever em vários estilos e trazer temas, assim, tão importantes e tão necessários. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte o vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.